Efésios capítulo 2, versículo 1. É um texto que você, creio eu, conhece bastante. E eu quero começar com ele hoje, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2. A irmã Rê vai me acompanhar aqui hoje, glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Aleluias. Achado, irmãos? Versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós agora da Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, venha ministrar, ensinar, venha, Senhor, nos ferir, Deus, e através, Pai amado, do ferimento, que possamos ser curados por Ti, Deus, e adentrar onde o Senhor deseja, e adentrar, Senhor, no ambiente que o Senhor quer para as nossas vidas. Ministra, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus. Amém, igreja? Queridos, esse texto, ele nos fala da obra redentora de Cristo, do que Jesus ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Com a entrega de Cristo no madeiro, com o sacrifício de Cristo no madeiro, irmãos, a nossa história foi transformada, a nossa vida foi transformada. O texto diz, irmãos, que nós éramos filhos da ira. Nós andávamos, irmãos, de mãos dadas com o inimigo, com o adversário, com Satanás. E com o sacrifício que foi realizado no madeiro, irmãos, nós somos tirados, né, desse lugar de condenação, desse lugar de pecado, de transgressão, e fomos levados, irmãos, a um novo nível, a um novo lugar, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Senhor. Nós que antes andávamos em pecados, realizando as obras, os desejos da nossa própria carne, os desejos do nosso próprio corpo, éramos filhos da ira. A Bíblia está dizendo, irmãos, que a partir do sacrifício, irmãos, nós somos transformados. E o que eu quero, irmãos, que você se atente nesse texto é tão somente uma frasezinha. Tão somente uma frasezinha que está aí no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Diga comigo: o Senhor me fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que significa? Que nós temos um lugar que antes nós não tínhamos, que nós temos uma cadeira, irmãos, que antes nós não tínhamos. Nós estamos hoje, irmãos, assentados nos lugares celestiais. Significa dizer, irmãos, que as nossas decisões, elas não partem mais da terra. As nossas decisões agora, elas partem do céu. Significa dizer, irmãos, que nós não enxergamos mais a partir da terra, que nós enxergamos a partir do céu. Que nós não ouvimos mais a partir da terra, mas a partir do céu. Que as nossas atitudes não são mais da terra, mas partem do céu. Quando eu olho, irmãos, para o Senhor Jesus dizendo assim, amados, que nós agora temos esse lugar, essa cadeira, né? Vamos dizer dessa forma. Esse ambiente que o Senhor preparou para nós, assentados, irmãos, nos lugares celestiais.
eu entendo, irmãos, que é um lugar preparado para filhos. Antes nós éramos filhos da ira, hoje nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Agora, deixa eu te perguntar algo. Nós temos, irmãos, ocupado verdadeiramente essa cadeira que o Senhor nos dá, esse lugar que o Senhor nos oferece? Nós temos ocupado, irmãos, como filhos, irmãos, esse ambiente que o Senhor preparou para nós, assentados ao lado de Cristo, assentados ao lado do Senhor? Como filhos, irmãos, nós estamos assentados, realmente nós temos feito uso dessa cadeira. Essa semana que passou, irmãos, eu fui impactado por um testemunho. Testemunho de quem, pastor? De uma irmã aqui da igreja. A irmã, na segunda-feira pela manhã, eu estava ali, minhas filhas saem cedo para a escola, a Nádia sai cedo também para o trabalho. E aí eu tenho um tempinho para fazer o meu devocional antes também de começar a trabalhar. E aí de repente chegou uma mensagem no grupo da igreja, da irmã. E a irmã, irmãos, ela fala algumas coisas naquela mensagem que me chamaram a atenção. Primeiro, ela fala assim: eu não sei o porquê que eu estou colocando isso no grupo. Eu não sei o porquê que eu estou falando dessa forma no grupo. E na realidade, irmãos, Deus estava ministrando meu coração ali naquela hora, ali naquele momento. Aquilo que a irmã estava liberando aqui naquele dia, naquele momento, naquela hora, irmãos, talvez tenha direcionado a muitas pessoas, mas eu posso dizer por mim, mexeu muito comigo ali naquela hora. Por que eu coloquei isso? Talvez a irmã não tenha entendido, mas foi uma flecha no meu coração ali naquele momento. Eu não sei o porquê que eu estou colocando para falar comigo. Aleluia, glória a Deus. E aí a segunda coisa que a irmã falou, irmãos, foi sobre os conflitos que um dia ela já viveu. Os conflitos que um dia ela já experimentou na sua casa, na sua família. As dificuldades que foram passadas. As lutas que ela enfrentou. Como as coisas eram desregradas, como as coisas eram, sem o direcionamento de Deus. E ela cresceu nesse lugar bagunçado, nesse lugar de muita luta, de muita briga, de muita confusão. Terceiro, irmãos, ela fala assim, irmãos, que a falta de paternidade afetou diretamente a sua história e a sua vida. E quarto, ela diz assim: eu tenho aprendido como Deus, Ele tem se levantado como Pai na minha história e na minha vida. Algo que marcou muito, que ela fala assim: olha, eu não tinha consciência dessa paternidade para com a minha vida. Eu não tinha entendimento dessa paternidade para com a minha história. E é isso, irmãos, que, aleluias, ali na hora o Senhor começou a ministrar a minha vida, começou a ministrar meu coração. Sabe, amados, essa mesma falta de consciência que a irmã, ela confessou ali no grupo, irmãos, que ela tinha, que ela estava enfrentando, é a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. As pessoas, elas estão na igreja, elas sabem que foram feitas filhas de Deus, filhos de Deus, mas elas ainda não têm consciência, irmãos, de olhar para esse Deus que nós glorificamos, de olhar para esse Deus que nós servimos, irmãos, e entendê-lo, irmãos, como nosso Pai, e não apenas como Deus, de entendê-lo, irmãos, como o nosso Paizinho, e não apenas não só como Senhor dos Senhores. As pessoas estão tendo dificuldade de ter essa compreensão, irmãos, de olhar para Deus e vê-lo, irmãos, como um verdadeiro Pai que Ele é para a nossa vida e para a nossa história. E é por isso que eu pergunto, irmãos, nós estamos ainda sentados nessa cadeira que o Senhor preparou para nós? Nós estamos agindo verdadeiramente como filhos diante de Deus, como filhos diante do Senhor? Muitos de nós, irmãos, não sabemos mais, não temos mais essa compreensão, não temos mais esse entendimento. Olhamos para Deus, irmãos, mas nós não nos posicionamos como filhos de Deus, como filhas do Senhor. E não nos posicionamos dessa forma, irmãos, porque falta entendimento, falta compreensão. Sabe por quê, igreja? Porque algumas atitudes que a gente apresenta não condiz com atitudes de filhos. Alguns posicionamentos que nós tomamos, irmãos, não condiz com aquilo, irmãos, que um filho faria. Quantos são pais ou mães aqui? Levantem as mãos, aleluia. Você conhece o teu filho mais do que qualquer outra pessoa.
E de repente o teu filho chega em casa, irmãos, ele começa a ter atitudes estranhas, atitudes que não são muito comuns. O alerta se levanta logo. E aí você começa a observar o filho, não está normal, não é comum. Ele não é assim, ela não é assim, ela nunca agiu dessa forma, nunca agiu dessa maneira. E aí você percebe que alguma coisa está fora, irmãos, do lugar, que não está agindo de forma correta. Assim somos nós, muitas vezes diante de Deus. Somos filhos, mas as atitudes que às vezes, irmãos, nós temos não corroboram, irmãos, com aquilo que realmente deveria ser de um filho, de uma filha de Deus. Deixa eu te dizer algo. Quantas vezes Deus, durante o ministério de Jesus, 3 anos de ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio, em que Jesus esteve aqui nessa terra, quantas vezes Deus, o Pai, Ele falou com Jesus Cristo? Quantas vezes Deus, o Pai, Ele trouxe uma palavra ao coração do Senhor Jesus Cristo? Durante esses 3 anos e meio. 2 vezes. A primeira, irmãos, está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Você não precisa abrir. A Bíblia diz que João Batista, ele estava batizando muitas pessoas no meio do deserto. As pessoas vinham de longe ter com ele. A pregação de João Batista não era mais agradável de ser ouvida, mas mesmo assim as pessoas iam ter com ele. Muitos acharam até que João Batista era o Cristo, era ele que seria o Messias. E João Batista, ele declara: olha, eu não sou o Cristo, aquele que virá após mim, este é o verdadeiro Cristo, este é realmente o Messias, e eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dos pés dele. E aí chega um belo dia onde o Senhor Jesus, ele vai se encontrar com João Batista. João Batista olha para Jesus, o reconhece como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus fala assim para ele: eu vim até você porque eu preciso ser batizado. João Batista responde: eu que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem até a mim. Jesus declara: olha, que seja feito assim para que se cumpra as Escrituras. E aí a Bíblia diz, irmãos, que João Batista desce com Jesus às águas. E após o Senhor Jesus ser batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo em forma de pomba vem, irmãos, e pousa sobre o Senhor Jesus Cristo. E após o Espírito Santo vir sobre ele, o que acontece, irmãos? Uma voz sai lá do céu, a voz do Deus Todo-Poderoso, dizendo que este é o meu Filho amado. Ponto. Primeira vez que o Senhor Deus fala ao Senhor Jesus Cristo. Segunda vez em que Deus, ele vai trazer uma palavra, uma mensagem ao coração de Cristo. Mateus capítulo 17, versículo 5. Jesus, ele se levanta juntamente com 3 dos seus principais discípulos, Pedro, Tiago e João. Vai a um alto monte. No alto monte, Jesus, ele se transfigura diante dos seus discípulos. Pedro fica embasbacado, com a boca aberta, olhando para tudo aquilo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Moisés e Elias vão aparecer. Os 2 maiores vultos do Antigo Testamento, os 2 maiores ícones do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Pedro olha para aquilo e fala assim: bom é este lugar, nunca mais eu quero sair daqui. Nunca mais eu quero deixar esse lugar. Vamos fazer aqui 3 tendas para que vocês possam ficar. Não tem problema, a gente fica aqui no relento, mas vocês vão ter onde ficar. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que uma nuvem veio e tomou, o corpo do Senhor Jesus Cristo, a vida do Senhor Jesus Cristo, e do meio dela saiu uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Foram as únicas 2 vezes, irmãos, que Deus traz uma mensagem, irmãos, ao coração do Senhor Jesus Cristo. E qual era o conteúdo da mensagem? Qual era, irmãos, o conteúdo, o teor da mensagem de Deus para o seu Filho Jesus? Jesus, não desanime, hein? Jesus, fica firme, hein? Jesus, não volte atrás. Jesus, não olha para as dificuldades. Jesus, eu sou contigo. Jesus, eu te dou força.
O teor da mensagem era uma só: tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Era a única coisa que Deus tinha, irmãos, para falar ao coração de Jesus. Tu és o meu filho amado. Este era o teor da mensagem do Senhor. Agora, olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Lucas. Abra comigo lá. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos comigo lá. É um texto que você também conhece bastante. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Santo, santo é o Senhor. A partir do versículo 1. Acharam, igreja? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado por quem, irmãos? Pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o que, irmãos? Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que não tropece com teu pé em pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova ao Senhor o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. É um texto que você conhece, as tentações do Senhor Jesus Cristo. Só que muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as tentações do Senhor Jesus e a gente acha que a tentação, irmãos, era transformar a pedra em pão. A gente acha, irmãos, que a tentação, amados, era pular do pináculo do templo e clamar pelo socorro divino. Quando na realidade, irmãos, a tentação primária era uma só: se tu és filho de Deus. Então você observa Deus falando por 2 vezes ao coração de Jesus: tu és o meu filho. E você percebe o diabo se levantando, irmãos, no seu primeiro instante, no seu primeiro momento ali de consagração, e por 2 vezes dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és verdadeiramente aquele que veio para cumprir todo o propósito, toda a vontade do Senhor sobre essa terra. E aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, irmãos, você percebe que essa é a forma, a maneira que o diabo, irmãos, ele usa durante todo o ministério de Jesus. Durante todos os dias em que Jesus ele pisou nesta terra, irmãos, foi a artimanha que o diabo usou para tentar desviar Jesus, irmãos, do seu propósito. Então, quantas pessoas durante o ministério dele olharam para ele e duvidaram que ele era o Filho de Deus? A sua família duvidou que ele era filho de Deus. A própria casa dele duvidou, irmãos, que ele era realmente o Filho de Deus. As pessoas, irmãos, que ele andava, que estavam ao redor dele, muitas delas duvidaram que ele era o Filho de Deus. A classe religiosa, irmãos, da época duvidou que ele era filho de Deus. E a todo instante tinha sempre alguém para apontar o dedo para ele e dizer assim: olha, se tu és o Filho de Deus, será que tu és realmente o Filho de Deus? Será que realmente você é o Filho de Deus? Será que realmente está certa essa palavra que você vive declarando, que você vive manifestando? Será que tu és o Filho de Deus? Durante toda a história, irmãos, durante toda a caminhada do Senhor Jesus foi dessa forma. E aí você entende, irmãos, que Satanás ele só tinha uma oportunidade, uma chance
de derrotar Jesus? Qual era a chance? Fazê-lo, irmãos, acreditar que ele não era filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. A única chave que Satanás tinha, a única oportunidade que Satanás tinha, irmãos, de frustrar os planos do Senhor era: se Jesus, por algum instante, por algum momento, deixar de crer que ele é o Filho de Deus, então eu venci. Então eu verdadeiramente consegui êxito naquilo que eu propus no meu coração, naquilo que eu propus na minha alma. Durante todos os 3 anos e meio. E aí, irmãos, você olha para a palavra do Senhor e você percebe que no pior dia do Senhor Jesus aqui na terra, irmãos, não foi diferente. No pior momento do Senhor Jesus aqui na terra, queridos, não foi diferente. Abra comigo em Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Santo é o teu nome, Jesus. Versículo 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de prová-lo, recusou-se a beber. E depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram uma placa escrito acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. E da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Este é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente, os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados juntamente com ele. Então olha para cá, irmãos, no pior dia de Jesus, no momento da crucificação, a gente conhece aqui, irmãos, as dores que o Senhor Jesus passou, as dores que o Senhor Jesus enfrentou. E nesse pior momento, amados, onde ele já estava ali pendurado, com os cravos em suas mãos, ensanguentado, já nos últimos momentos da sua vida, se levantam ainda pessoas, irmãos, para olhar para ele e tentar colocar dúvida no seu coração. As pessoas passavam, olhavam para ele pendurado no madeiro: se tu és o Filho de Deus, desce. Os sacerdotes passavam, olhavam para ele: se tu és o Filho de Deus, desce. Os ladrões que estavam ao lado dele, um deles olha para Jesus e fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Durante toda a caminhada de Jesus, irmãos, essa foi a principal arma que Satanás usou para tentar desviá-lo do propósito que o Senhor havia colocado sobre os seus ombros. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da tua Bíblia, vai dizer algo muito importante para mim e para você. Primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 22. Eu vou ler do versículo 18 para que a gente possa fazer aqui um contexto. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Preste bem atenção nisso. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Quantos creem que nós já estamos na reta final aqui? Dá uma glória a Deus aí. Eu não sei com quem eu estava conversando ontem, acho que era com o evangelista Éden, que a gente estava falando sobre
a volta, o retorno de Cristo. E a gente crê, irmãos, que está muito perto. A gente crê que mais 10, 20 anos aí no máximo, irmãos, o Senhor estará às portas. Está muito perto. E aí o texto está dizendo assim: olha, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. E por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Olha o versículo 22, atenta para isso. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Esse texto, irmãos, está falando a respeito dos últimos dias. E está falando, irmãos, da movimentação do anticristo para os últimos dias. Então, se nós temos visto, irmãos, as igrejas se movimentarem de uma forma gloriosa. Ontem nós estávamos, o pastor Leandro colocou um texto no nosso grupo lá de presbitério, irmãos, sobre o que o pastor lá de Portugal, ele tem visto lá em Portugal. Alguns anos atrás, irmãos, lá em Portugal, se eu não me engano, é 0,8 de cristãos naquele lugar, de evangélicos naquele lugar, que tem um entendimento correto. E de poucos anos para cá, irmãos, cresceu para 2 ponto qualquer coisa. É um avanço muito grande, 3 vezes mais. A gente olha assim o número baixinho, mas é um avanço muito grande. E na realidade, irmãos, isso é propósito do Senhor, a igreja crescer, a igreja avançar. Agora, se a igreja tem se movimentado, é claro, irmãos, é lógico, o inimigo não vai ficar de braços cruzados. O inimigo não vai ficar sentado, olhando, observando a igreja avançando, a igreja crescendo. As pessoas tendo entendimento, as pessoas tendo compreensão correta, tendo as suas vidas mudadas, as suas vidas transformadas. É claro que não. O texto está dizendo, irmãos, que o anticristo, ele vai se levantar. E qual é a característica do anticristo? Ele não reconhece, irmãos, Cristo como filho do Deus vivo. Ele não reconhece, irmãos, uma paternidade. Sabe o que é interessante, irmãos? É que esse espírito do anticristo muitas vezes tem rondado, sondado o coração de pessoas, irmãos, que se dizem cristãs. Então por isso que eu falei no começo, tem pessoas que servem a Deus, mas não conseguem olhar para Deus, irmãos, como Pai. Irmãos, servir a Deus não é o problema. O diabo não tem problema, irmãos, com quem serve a Deus. O diabo não tem problema com quem diz assim: eu creio em Deus. Esse não é o problema. O diabo tem problema, irmãos, com quem olha para Deus e entende ser Ele Pai. Esse é o problema. Quando olhamos para Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. O diabo não está nem aí. Ele não está preocupado com isso. Agora, quando você olha para esse Deus e você fala assim: Ele é o meu Pai, aí começa a ter problema. Aí começam os levantes, aí começam, irmãos, as dificuldades. Aí começam, irmãos, as barreiras contra a nossa vida e contra a nossa história. E infelizmente, irmãos, Satanás, ele tem conseguido trazer um espírito de orfandade dentro das igrejas, dentro dos lugares onde nós nos reunimos para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. E isso precisa cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, para que as nossas atitudes, irmãos, venham condizer com atitudes de filhos de Deus, que louvam a Deus, que celebram a Deus, que glorificam o nome do Senhor. Irmãos, às vezes eu olho para minha filha, ou para o meu filho, ou para a menorzinha, e eu olho para ela, está desanimada, e eu olho: o que está acontecendo? Por que você está desanimado? Por que você está triste? Por que você está aborrecido? E aí ela olha para mim e ela entende: eu tenho um pai. Eu tenho um pai que vai me ouvir, que vai me escutar e vai me ajudar a sair desse lugar. Então ela abre o coração,
no outro dia ou 2 dias depois, irmãos, ela já está sorrindo novamente e as atitudes voltam ao normal. Agora, o que não é normal é muitas vezes nós, enquanto cristãos, irmãos, vivermos, irmãos, sempre lá para baixo, sempre derrotados, sempre entristecidos, sempre cheios de dúvidas no nosso coração, sempre cheios, irmãos, de questionamentos dentro da nossa vida, de questionamentos da nossa alma. Uma hora, irmãos, nós estamos dispostos a ir adiante, uma hora nós estamos dispostos a fazer o melhor para Deus, uma hora nós estamos dispostos, né? Mas de repente, irmãos, desanime, irmãos, e não tem mais quem levante. Não é uma questão de um problema que nós estamos vivendo, que não, é constante. Porque se fosse um problema ou outro, irmãos, a gente se rende aos pés do nosso Pai, e Ele nos toma pelas mãos, nos abraça, nos fortalece, nos coloca em pé, e a gente ganha ânimo para continuar a nossa jornada e a nossa caminhada, pastor. Só que a gente vai tomando decisões, irmãos, que revelam verdadeiramente se a gente está olhando para um Deus que é Pai ou se é só para um Deus que é Senhor. Atitudes que nós tomamos revelam se olhamos para um Deus que é Pai ou se é um Deus que é só Senhor. É o espírito do inimigo, irmãos, que se levanta para tentar destruir a igreja, desmantelar a igreja, fazer com que as pessoas desistam daquilo que Deus colocou sobre elas. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Agora, queridos, o espírito de orfandade, ele se manifesta, irmãos, aonde tem falta, aonde nos falta algo, na insatisfação da nossa alma. Ontem eu falei para a psicóloga Andresa, né? Falei para ela, quase que eu te liguei ontem, para tirar algumas dúvidas sobre doenças emocionais. Porque é o que mais a gente enxerga hoje, não é? Existem ainda as doenças físicas, mas as doenças emocionais têm tomado conta das pessoas. Então as pessoas vivem angustiadas, as pessoas vivem entristecidas, desanimadas, não tem força, irmãos, para coisa nenhuma. Irmão, posso rasgar o meu coração com você? Posso? Se você, irmãos, tem mais prazer de se levantar para assistir um jogo de futebol, mas não tem para vir à igreja, você não é filho. Se você tem mais prazer, irmãos, de ficar na sua casa, debaixo das cobertas, irmãos, ao invés de você vir para adorar e queimar junto com os teus irmãos, desculpa, querido, você não é filho. Pastor, mas eu tenho os meus motivos, eu sei. E o Senhor deve estar olhando para você e também deve estar enxergando quais são os teus motivos. O Senhor deve estar olhando para a tua história, olhando para você e tentando entender quais são os teus motivos. Nós nos reunimos uma vez por semana, irmãos, e é uma luta. Vamos falar real? Nos reunimos uma vez por semana, irmãos, e é uma dificuldade. Qual é o compromisso, irmãos, que nós temos, que é maior ou melhor, irmãos, ou mais importante do que estarmos juntos, glorificando e exaltando a Deus? Eu não estou falando, queridos, de uma vez ou outra você sair porque você tem um compromisso. Não, glória a Deus, não, irmãos. Eu estou falando que nós não temos constância diante do Senhor. Nós não somos constantes diante de Deus, diante do Altíssimo. Sabe, queridos, nós pastores temos uma planilhinha lá onde a gente reveza. Então uma semana prega o pastor Daniel, sentinela. Outra semana prego o pastor Eudes, outra semana prego eu. Já vai estar vindo o pastor Diego também, aleluia. Mas sabe o que é interessante? Quando o pastor Daniel está pregando, irmãos, eu estou aqui. Hoje eu estou pregando, o pastor Eudes está sentado aqui na frente. Ah, mas o pastor Eudes é do louvor. Mas o pastor Daniel Sentinela está ali atrás, ao lado da esposa dele, a pastora Priscila. E ele poderia dizer assim, olha, não sou eu que vou ministrar hoje, então eu posso ficar em casa. Afinal de contas eu tenho 2 bebês em casa, tenho a pequena e tenho um menorzinho ainda. Porque coisa gostosa, irmãos, é estar com os nossos filhos enquanto pequenininhos, encher de mimo, ficar ali, olha, né, em cima deles, glória a Deus.
Mas ali ele está, e ali o pastor Eudes também está. E por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós entendemos a importância de andarmos juntos. Nós entendemos a importância, irmãos, de estarmos juntos, de estar lado a lado. Irmãos, o único momento em que nós temos uma só voz é o momento do louvor. É o único momento que nós temos uma só voz, irmãos, para adorar a Deus, para bendizer o Senhor. Mas nós não conseguimos, igreja. Nós não conseguimos formar um corpo para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Deus vivo. E por que isso acontece? É o espírito de orfandade tentando, irmãos, tomar conta da vida da igreja, dos irmãos. Porque quando eu entendo que eu sou filho, irmãos, não importa o que eu passo lá fora. Domingo eu tenho que estar junto com os meus irmãos para adorar e bendizer o Rei da Glória, o Rei Jesus. Pastor, você não está trazendo muito peso sobre, irmão. Se eu tiver, desculpa, se entenda com o Senhor. Aleluia. Se eu tiver, irmãos, me perdoa, mas ore. Fale com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós nunca vivemos tantas doenças emocionais dentro da igreja. Já reparou que às vezes a gente chega para o irmão e fala: eu estou tão desanimado, estou tão entristecido. Misericórdia. Senhor, só Deus na minha vida, só o Senhor na minha vida. Irmãos, vai para Deus. Vai para o Senhor, se rende a Ele. Fala com Ele: Pai, eu sou filho. Me tira desse lugar de lamentação, me tira desse lugar de tristeza, me tira desse lugar de aborrecimento, de inconstância. Fortalece os meus pés, fortalece as minhas mãos. Porque eu preciso glorificar o Teu nome, eu preciso exaltar o Teu santo nome. Como é que age esse espírito de orfandade, irmãos, no meio da igreja? Eu vou usar aqui o exemplo dos hebreus, rapidamente. Irmãos, a Bíblia diz assim que os hebreus viveram dentro do Egito por um período de 430 anos. Deus se manifesta à vida de Moisés através de uma sarça que não queimava, que não se consumia, e traz ali naquele dia uma revelação de qual era o propósito. Moisés, você vai se levantar e eu vou te usar como instrumento para arrancar o meu povo do Egito e levar para a terra da promessa. A gente acha, irmãos, que os hebreus tinham alguma coisa de muito interessante para que Deus pudesse olhar para eles e escolher eles. Haviam outros povos. A gente acha que havia alguma coisa muito, Mas quando você olha em Deuteronômio 7, se não me falha a memória, 7 ou 8, aleluia, diz assim que Deus falando para Israel: eu não vos escolhi porque vocês são muito fortes. Eu não vos escolhi porque vocês são numerosos. Eu escolhi vocês primeiro por causa de uma aliança que eu fiz lá atrás com Abraão. Mas eu vos escolhi principalmente porque eu vos amei. O único motivo do Senhor Deus ter escolhido os hebreus, irmãos, foi amor. Foi o único motivo. Foi por amor que Deus arrancou o povo do Egito, irmãos, e tirou o povo do Egito e levou para a terra da promessa. Por amor. E aí quando eu olho para Deus falando assim, eu amei, aponta para quem, irmãos? Para Cristo. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos? Porque a gente mereceu? Porque nós somos muito inteligentes? Somos muito bonitos? Sim, não, por amor. Só isso. A única coisa que nos fez, irmãos, ser salvos foi amor. A única coisa que fez os hebreus saírem do Egito, irmãos, foi amor. E sabe, irmãos, eles não tinham essa revelação. Eles não conheciam a Deus, irmãos, dessa forma. Deus fala: olha, por amor que eu tirei vocês lá aí do Egito. Mas o povo de Israel não conseguia ter essa compreensão. Até porque, irmãos, a revelação do Senhor é progressiva, é gradativa. E o Senhor havia se revelado para eles como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas não como Pai. Mas as atitudes que o Senhor Deus teve, irmãos, para com o povo de Israel, revela, irmãos, que Ele era um Pai. Revela verdadeiramente que Ele era um Pai. Agora, o povo saiu do Egito e entrou na terra da promessa? Sim ou não, irmãos? Não. O povo que sai do Egito, irmãos, morre no deserto. E a próxima geração é que coloca, uma nova geração é que coloca os pés dentro da terra da promessa.
Mas aquele povo, irmãos, que vivenciou tudo lá dentro do Egito, irmãos, não consegue adentrar. E por que eles não conseguem adentrar, irmãos? Porque, dentre muitas coisas, tinha um espírito de orfandade reinando em seus corações. Como age esse espírito de orfandade? Primeiro, a pessoa ela não tem senso de direção e de propósito. A pessoa ela está na igreja, mas ela não tem senso de direção e nem senso de propósito. A pessoa está perdida, ela não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe qual decisão tomar, se vai, se fica, se vai. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu corro, não sei qual é a minha ação, qual é a minha atitude. E por que ela não tem isso? Porque ela não olha para Deus, irmãos, como pai. Porque quem dá o direcionamento, quem é? É o pai. Então eu sento muitas vezes com a minha filha Giovana e falo para ela: olha, você quer fazer o quê? Quero fazer isso, isso, isso. Então vamos lutar para que você siga nesse rumo, nesse propósito. Irmãos, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que o povo de Israel queria todo o tempo voltar para o Egito. A todo instante, eu vou voltar para o Egito, a gente quer voltar para o Egito, que saudade do Egito, que saudade de Faraó, que saudade dos tijolos, que saudade das cebolas, que saudade da comida. Vamos voltar para Faraó. Por quê? Porque eles não tinham, irmãos, consciência. Eles não tinham, irmãos, senso de direção e também não tinham senso de propósito. Olha para Jesus, irmãos, nos 3 anos e meio que ele andou ao lado dos discípulos. O que ele mais fez foi ensinar os discípulos, foi colocar um direcionamento, foi dar propósito ao coração daqueles homens. Segundo, irmãos, quando eu olho para o povo de Israel, eu entendo que eles não tinham senso de filiação. Eles não tinham senso de pertencimento. Por isso as dúvidas constantes. Por isso que viviam sempre tendo dúvidas, murmurações em seus corações. Porque eles não sabiam a quem pertenciam. Você sabe a quem você pertence? Eu gosto de um texto, irmãos, que está lá em Atos 21, 22. Aleluia, está na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo ele é levado de navio para Roma, para ser apresentado diante de César, ser julgado. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o navio ele vai naufragar. Só que antes do navio naufragar, eles enfrentam uma grande tempestade, e a tempestade começa a castigar o navio, e eles começam a abrir mão de coisas, de vela, de alimento, de tudo. E os soldados ali, irmãos, né, os marinheiros ali, todos aflitos: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Alguns já estavam tentando pular na água para tentar se salvar nadando. E aí Paulo fala assim, no meio de toda aquela tempestade, ele era o prisioneiro. Ele estava como prisioneiro, irmãos. Aí Paulo se coloca em pé e fala assim: olha, o Senhor me apareceu de noite, o Senhor me revelou que nós não vamos morrer. Quem permanecer no navio vai ficar a salvo, porque o Senhor me trouxe esse entendimento ao coração. Irmãos, no meio da tempestade, Paulo ele sabia a quem ele pertencia. Ele tinha entendimento, irmãos, de quem ele realmente a quem ele realmente pertencia. Às vezes nós estamos na igreja, irmãos, e nós não temos senso de pertencimento. Irmãos, tem gente que não consegue nem falar assim: olha, eu faço parte da COD. Que igreja que você vai? Não sei, eu vou. Um dia eu vou aqui, outro dia eu vou lá, outro dia eu vou acolá, aleluia, glória. Mas pertencer, irmãos, nós não pertencemos a lugar nenhum. Não pertencemos ao Senhor, e a pessoa não tem esse entendimento. Terceiro, irmãos, aquele povo, eles tinham uma deficiência, amados, na sua autoafirmação. Todo instante, eles precisavam, irmãos, que o Senhor fizesse algo para acariciar o seu emocional. Todo instante eles estavam pedindo: Senhor, faz um milagre aqui, Senhor, faz um milagre lá, Senhor, é água, é carne, Senhor, é livramento, faz alguma coisa acontecer na nossa vida, Senhor. E quando não acontecia, então eles se entristeciam. Uma afirmação emocional constante, não se saciavam, irmãos. Quem não consegue enxergar Deus, amados, como Pai, só enxerga Deus como Senhor, ele sempre está pedindo, irmãos, por cuidado.
Ele sempre está pedindo, irmãos, por uma ação de Deus, por um agir do Senhor, sempre. Sabe quando você namorava? A pessoa olha para você e a todo instante ela está falando, fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama. Você me ama, você me ama, você me ama. Todo instante pedindo uma autoafirmação. Sabe, queridos, o Senhor, Ele quer nos tirar desse lugar. O Senhor, Ele quer nos arrancar desse lugar. O Senhor, Ele quer que a gente possa olhar para Ele, que a gente possa entender que Ele não é só Deus, que Ele é o nosso Pai. E nos colocarmos na posição de filhos, irmãos. De filhos que nós somos. Olhe para o Senhor nesta manhã, irmãos, e entenda que como Pai, Ele está tentando, irmãos, te abraçar, tentando compreender o teu coração, compreender as suas necessidades, compreender as tuas lutas, compreender os teus problemas, e mais do que isso, te arrancar desse lugar em nome de Jesus. Sabe qual foi o único momento onde Jesus, Ele não chamou Deus de Pai? Qual foi o único momento em que Jesus se direcionou a Deus e não chamou de Pai? Durante os 3 anos e meio, irmãos, de ministério, Jesus, Ele ia fazer alguma coisa, Jesus levantava as mãos, dava graças. Pai, te dou graças. Pai, te dou graças por teres me ouvido. Pai, te dou graças. Todo instante. Mas o único momento, irmãos, foi no Calvário. Quando Ele já estava prestes a entregar a sua própria vida e a sua própria história. E aí a Bíblia diz assim, em Mateus 27, 44. Eu vou abrir aqui. Aleluia, Jesus. Mateus 27, 44. Vou ler a partir do versículo 45, perdão. Mateus 27, versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Ele não poderia olhar agora para Deus e falar, Pai, por que você me abandonou? Pai, por que o Senhor me deixou? Pai. Só que ele estava tomando o meu lugar, o seu lugar. Lembra que nós lemos no começo, nós não éramos filhos, não tínhamos direito. Não era para estarmos ali naquele lugar. Os pecados, as transgressões nos afastaram do Senhor. Nos afastaram do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E aí o Senhor Jesus, irmãos, Ele na cruz do Calvário, porque Ele se fez maldito em meu lugar. Cheio dos meus erros, das minhas transgressões. Cheio das minhas falhas, dos meus tropeços. Cheio, irmãos, de tudo aquilo que estava sobre a minha vida, tudo que não prestava, que estava em mim, irmãos, estava agora sobre Ele. Então, no meu lugar, que não era um lugar de filho, Ele olha agora para o Pai, e Ele fala, não é mais o meu Pai, Ele agora é Deus. Por que me abandonaste, Senhor? Tem alguns que dizem que nesse momento Deus, Ele não podia olhar para o seu filho, porque Deus abomina o pecado, Deus abomina a transgressão, e que o Pai não conseguia olhar agora para Jesus, porque Ele estava com todas as nossas transgressões, todos os nossos pesos, irmãos, sobre Ele. E aí hoje, irmãos, que nós temos essa condição de nos assentar nos lugares celestiais, como filhos, nós não fazemos uso disso, irmãos, da forma correta, da maneira que deve glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que o espírito de orfandade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser abalados, irmãos, que possamos ser reposicionados em Deus. Que possamos, irmãos, tomar posse da nossa filiação em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Se o diabo, irmãos, conseguir fazer você duvidar que você é filho ou filha de Deus, então ele ganhou a batalha. Se o diabo conseguir colocar uma pontinha de dúvida de que você é filho ou filha de Deus, então ele cumpriu o propósito dele. Ele conseguiu cumprir o propósito dele. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, e eu já estou terminando. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluias. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, irmãos. Nós não somos apenas servos, nós somos filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se você não enxergar o teu Deus como Pai, você não vai se enxergar, irmãos, de forma correta. Se você não enxergar o teu Deus como Pai, você não vai enxergar o teu irmão de forma correta. Se nós não tivermos, irmãos, a nossa visão transformada, o nosso entendimento transformado, irmãos, então não vale a pena continuar sermos cristãos. Não vale a pena continuarmos, irmãos, nessa luta, nessa pegada, não. Ou nós mudamos o nosso entendimento, irmãos, ou o que é que vai acontecer? Nos coloquem em pé no seu lugar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Cadê a sua filha, pastor? Sarinha está na sala de... Tira a Sarinha de lá, pode. Tira a Sarinha de lá. Sarinha e Giovana, venham servir a ceia. Vem cá. Sarinha e a Giovana. Sabe que Malaquias capítulo 4, irmãos, a Bíblia diz assim, que nos últimos dias o Senhor iria levantar o espírito de Elias. Assim como o diabo, irmãos, espírito, irmãos, que iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por que Elias? Por que a Bíblia não fala acerca de Daniel, por exemplo? Por que a Bíblia não fala acerca, irmãos, de Samuel? De qualquer outro, irmãos, grande homem do Antigo Testamento? Sabe por quê, queridos? Porque Elias foi o único que conseguiu transferir, irmãos, para um filho espiritual que ele tinha. Essa semana nós estávamos falando aqui no discipulado. E se você não está vindo, irmãos, aleluia. Nós estávamos falando aqui no discipulado. Elias, irmãos, ele levanta Eliseu no seu lugar. Elias, ele faz um tanto de milagres. Eliseu, ele faz o dobro de milagres. Porque é esse o propósito. O propósito, irmãos, é que o Senhor, Ele forme a tua vida, Ele coloque você na posição de filho, e que você faça sinais e maravilhas, além do que um dia Ele também fez. E quando eu falo de além, irmãos, não falo de grandiosidade, mas talvez de números. Que você possa operar muitas coisas, grandes coisas em Deus, mas como filho de Deus, como filho do Senhor. Nós entendemos, irmãos, que
A nossa função nessa terra é sermos plataforma e não cobertura de ninguém. Nós somos plataforma. É por isso que por isso que nós pregamos para você avançar. Quando o pastor Eudes traz uma mensagem aqui, irmãos, é para você ir adiante. Ele quer te ver, irmãos, alcançando lugares que ele não chegou. Eu quero ver, irmãos, a igreja alcançando lugares, irmãos, que eu não consegui chegar. Quando Daniel Martins prega aqui, irmãos, ele quer ver você avançar, irmãos, a um lugar que nós não conseguimos adentrar. Sabe, queridos, a maior alegria que nós temos é quando alguém daí do meio chega para nós e fala assim: pastor, eu tive uma revelação. Pastor, eu tive uma revelação, olha o que Deus falou no meu coração. E aí eu olho para aquilo e falo: puxa, cara, eu não tive esse entendimento. Eu tenho 20 anos de pastor, mas eu não consegui ter esse entendimento. Mas você teve. E aí eu olho para a tua vida e eu podia falar: puxa vida, por que Deus não trouxe essa revelação para mim? Por que Deus não ministrou a minha vida, não trouxe esse entendimento para o meu coração? Por que foi para Ele? E aí eu me alegro, ao invés de eu me aborrecer, eu me alegro, porque eu estou vendo, irmãos, que você está indo para lugares maiores, melhores, mais distantes do que um dia a gente foi. Porque é esse o propósito. É esse o propósito. Irmãos, nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Assuma a sua responsabilidade enquanto filho e filha de Deus. Priorize servir a Deus. Priorize compromisso com o Senhor dos Senhores. Lança por terra, irmãos, a carência. Lança por terra, irmãos, o desânimo. Lança por terra, irmãos, a inconstância. Lança por terra, fala para Deus: Deus, eu não quero mais viver nesse lugar. Ou eu sou ou eu não sou filho de Deus. Ou eu estou ou eu não estou na presença do Senhor. E vamos juntos, igreja. Vamos juntos servir, vamos juntos glorificar, vamos juntos exaltar o Senhor.